Ele começou a afundar bem ali, no meio do milagre. O vento soprava forte, as ondas batiam com violência e, de repente, o medo gritou mais alto do que a fé. Pedro, aquele que havia acabado de sair do barco, que caminhava sobre as águas em direção a Jesus, se deixou dominar pelo que viu, não por quem o chamou. E o resultado foi imediato. Afundou. Mas o mais impressionante não é o medo dele, é o que Jesus diz depois. A Bíblia não passa pano. A resposta de Cristo é direta, desconfortável, dura. Homem de pouca fé, por que duvidaste? E é aqui que começamos a entender algo profundo. O medo pode ser mais forte que a fé. Sim, mas só se a gente deixar. Para entender o peso dessa história, a gente precisa voltar um pouco. Jesus tinha acabado de multiplicar os pães e os peixes. Uma multidão tinha sido alimentada com um milagre impossível de ignorar. Depois disso, ele manda os discípulos irem de barco para o outro lado do mar da Galileia, enquanto ele sobe o monte para orar. E é no meio da madrugada, entre 3 e 6 da manhã, que tudo acontece. Os discípulos estão em alto mar, enfrentando uma tempestade. Eles remam, lutam, mas o vento é contrário. E aí, no meio da escuridão, eles veem alguém andando sobre as águas. Imagina esse momento. Eles pensam que é um fantasma. Ficam apavorados, mas Jesus fala: "Sou eu, não tenham medo." É aí que Pedro, impetuoso como sempre, faz um pedido que ninguém mais teve coragem de fazer. Se é o Senhor mesmo, manda eu ir até aí, sobre as águas. E Jesus responde com uma única palavra: "Venha." Pedro sai do barco, e por alguns instantes ele pisa onde ninguém mais havia pisado. O milagre está acontecendo debaixo dos pés dele, mas aí ele sente o vento, ele vê as ondas, e aquilo que era fé vira medo, ele afunda. Quantas vezes a gente vive exatamente isso? A gente começa a caminhar com fé, acredita nas promessas, sente que está fazendo a coisa certa, mas aí as coisas apertam, o vento muda, os problemas aumentam, e de repente o que era certeza vira dúvida, o que era firmeza vira ansiedade, e o medo começa a dominar. A Bíblia não mascara esse processo, ela mostra com clareza que o medo rouba aquilo que a fé constrói. Agora repara. Pedro afunda, mas não afunda calado. Ele grita, ele clama: "Senhor, salva-me!" E Jesus imediatamente estende a mão e o segura. Mesmo depois da dúvida, mesmo depois do erro, a mão de Deus ainda está estendida. Mas ele não deixa passar em branco. Ele pergunta: "Por que duvidaste?" Essa pergunta, aparentemente simples, carrega um peso gigantesco. Porque ela revela que para Jesus havia motivo suficiente para Pedro continuar crendo. Essa é a chave. Jesus não pergunta como quem julga, ele pergunta como quem sabe. Você viu o que eu posso fazer? Você já estava vivendo um milagre. Por que deixou o medo ser maior do que aquilo que já tinha visto com os próprios olhos? E agora, vamos além. Porque o medo, na Bíblia, é muito mais do que uma emoção passageira. Em muitos momentos, ele é tratado como um opositor da fé. Não dá para manter os dois vivos ao mesmo tempo. Um sempre vai calar o outro. Em Apocalipse 21, por exemplo, entre os primeiros da lista dos que não herdarão o reino de Deus, estão os covardes, gente dominada pelo medo. Por quê? Porque o medo paralisa. Ele te faz parar antes de ver o que Deus poderia fazer. Ele sufoca a esperança, apaga o entusiasmo, te convence de que você está sozinho mesmo quando Deus está a um passo. E aqui entra algo que a gente precisa encarar com honestidade. Tem muita gente que se diz cheia de fé, mas vive guiada pelo medo. Medo de fracassar, medo de perder, medo do que os outros vão pensar, medo de confiar. E tudo isso vai corroendo, dia após dia, aquilo que a fé quer construir. A Bíblia nos alerta sobre isso não para nos condenar, mas para nos acordar. Porque no fim das contas, não é o tamanho do problema que determina o que vai acontecer, é o tamanho da fé diante dele. A fé verdadeira, aquela que Jesus elogia em outros momentos, é uma fé que crê antes de ver, que confia mesmo quando os ventos não param, que continua andando mesmo quando a lógica diz para parar. Foi isso que faltou em Pedro naquele momento. Mas foi isso que Jesus queria ensinar.
Se você já me viu agir antes, se eu já te chamei para vir até mim, então confie, mesmo quando as ondas se levantarem, especialmente quando elas se levantarem. E tem uma última coisa que é muito poderosa nessa história. Quando Jesus e Pedro entram no barco, o vento para, a tempestade cessa. E os discípulos, agora em silêncio, o adoram, porque entenderam mais uma vez quem estava com eles o tempo todo. Talvez hoje você esteja no meio de uma tempestade, tentando remar contra um vento que não para. E talvez, como Pedro, você tenha tido um momento de fé, mas agora está afundando. Esse vídeo é um lembrete. Jesus ainda estende a mão, mas ele também pergunta: por que duvidaste? Não deixe o medo ser maior do que a fé. Não pare no meio do milagre. Você já viu Deus agir antes, e se Ele te chamou para caminhar, Ele vai sustentar os seus passos até o fim. Se isso falou com você, compartilhe com alguém que está precisando ouvir essa mensagem hoje. Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Isso aqui é só o começo. Tem muito mais vindo aí. E lembre-se, quem chamou, sustenta. Sempre.